Marcos 10, versículo 1. Aleluia. Marcos, Evangelho. Levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, dizendo e tentando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois numa só carne. E assim não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Glória a Deus. Amados, falando do nosso credo ainda, que são é um número expressivo de assuntos, vastos e profundos, uma pincelada só rápida, para nós firmar cada vez mais a nossa base de fé e a nossa convicção de que estamos andando no rumo certo, no caminho certo. E enquanto estava sentado ali, o Espírito Santo falava ao meu coração que Deus se agrada quando a igreja do Senhor é pautada pela palavra. A vida de todos nós é abalizada pela palavra, pelas verdades do santo livro sagrado. A igreja do Senhor marcha com convicção, com segurança, preparada para o arrebatamento da igreja, para uma chamada a qualquer momento, porque está preparada, abalizada pela palavra de Deus. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre família, um assunto que falei já em série, 6 meses falando sobre família, 1 ano falando sobre família, tematicamente em série, mas é um assunto inesgotável, assunto de família, assunto de oração, assunto de fé. Os assuntos básicos da fé cristã poderão ser empregados sempre, todos os dias, que isso enriquece a igreja do Senhor e não emagrece espiritualmente. Nós sabemos, nós cremos, defendemos, pregamos que o casamento é uma instituição divina. Às vezes, nas cerimônias de casamento, eu digo que não foram os homens que inventaram o casamento. Se fossem os homens, há muito tempo já tinha sido extinto esta cerimônia e essa coisa tão linda que Deus fez, que é a instituição divina casamento. Não foram os filósofos, nem os teólogos, nem os ateus, ninguém, nem os cientistas. Foi Deus que instituiu o casamento. Deus instituiu porque foi Ele que fez tudo. Ele fez a natureza, os céus, a terra, a luz, as estrelas, todos os luminares. Fez a escuridão, fez tudo, os mares, e fez o homem. E esse homem que Ele fez como uma coisa maravilhosa, uma criatividade extraordinária de Deus. Ele é o Criador. Depois Ele disse que o homem tinha que ter alguém do lado dele, uma mulher. Então o casamento é uma instituição divina, criada por Deus, e muito necessária. A família, o casamento, é tão necessário e é indispensável também, porque o casamento é imprescindível, o casamento precisa, a família precisa existir. Se não tiver casamento e família, nós impedimos a existência das pessoas.
nós impedimos também a formação do homem, do ser humano, a realização integral do ser humano, se impedir o casamento. Através do casamento, tem algumas funções do casamento, e uma delas é a procriação, é um dos propósitos. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, Deus quer, Deus fez e Deus defende e ensina a igreja do Senhor. E como é bom, nós que somos casados sabemos, como é bom ser casado, viver em família, viver com a esposa, viver com o marido, viver com quem a gente ama, depois vem os filhos, coisa linda. Começa só os dois, logo vem os filhos, logo vem os netos, o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, chega o fim da vida, mas fica o resultado de um casamento abalizado, de uma união legítima, que aconteceu entre um homem e uma mulher. O casamento é composto de pai e mãe, de homem e mulher, e filhos também, família, pai, mãe, filhos, se tiver. Se não tiver, o pai e a mãe forma a família. Glória a Deus. O Criador formou o homem e declarou: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A matemática de Deus, 1 mais 1 fez 1. Na matemática humana, 1 mais 1 é 2. Ele formou 2,24 de Gênesis, e disse que ele disse, deixará. Não é o abandono, tem ensinado aqui. Não pode abandonar o pai, abandonar a mãe, abandonar o sogro, abandonar a sogra. Quantas pessoas que têm ódio do sogro, da sogra, do pai, da mãe, travam a briga, tem ciúme, tem mulher que tem ciúme da sogra, não quer que a sogra seja querida com o seu marido, tem ciúme da filha, tem ciúme do genro, ou o sogro da sogra. Não pode, tem que haver esse amor, esta unidade, porque quando os filhos vêm, crescem, casam, quem casar com seu filho é seu filho também, é sua filha também. A moça casa com seu filho, ela é sua filha. O moço casa com a sua filha, com a minha filha, é minha filha também, é meu filho também. Então é tudo família. E Deus fez sexos diferentes, para que um dependesse do outro. Por isso tem o casamento. O homem é diferente da mulher. E Paulo disse, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher é sem o varão. Um depende do outro. E cada dia que vai passando, a gente vai dependendo mais. Digam isso e contem essas histórias os casais mais antigos, que têm mais experiências, que criaram toda a família e ficaram mais sozinhos em casa. E eu já posso falar isso também, que já estamos sozinhos. Nesse sábado passado, o nosso nenê fez 20 anos de idade. Jamais pensaria que o meu neném faria 20 anos de idade. Queria ser o vovô também. Eu quero ser vovô. O dia que tiver um neto, nosso neto mais velho vai fazer 9 anos. O tempo passa, meus amados, e as marcas da história da vida de uma família vai ficando cravada na gente e no coração da gente. Para formar o casal é um homem ou uma mulher. Não são dois homens e nem são duas mulheres. É uma instituição divina, sagrada, formada por um homem e uma mulher. Glória a Deus. Precisamos pregar isso, precisamos defender isso e ensinar isso para os nossos filhos, para que Deus os guarde, para que Deus os proteja e eles consigam serem abalizados pela palavra de Deus. Isso é importante. Eu acho muito importante o regime militar, os ensinamentos para os soldados, para os homens. Meu avô era um militar, exigente, procurava manter a gente sempre em pé, não podia se entregar para nada, cobranças firmes, olho no olho, e ele sempre dizia, para ser homem.
e às vezes fazia o que não podia para cumprir com as exigências do seu José, que era exigente bastante. Então, é homem? Seja homem. É mulher? Seja mulher. Só um homem e uma mulher que pode formar uma família, um casamento. Chega um dia, pode acontecer uma história de morrer o pai e a mãe. Se morrer o pai e a mãe, os parentes mais chegados cuidam dos filhos. Numa cidade que trabalhei, eu ganhei para Jesus uma família. Passei de moto numa estrada de chão, lá no interior, e estava ali bastante crianças brincando, e um homem tentando equilibrar aquele grupo, gritava com as crianças. E eu parei e perguntei algumas coisas para ele, evangelizei, e perguntei se eram seus filhos. Ele disse: não, meus cunhados morreram ambos, e eu fiquei com os filhos, uns 6 ou 7 filhos, e ele tinha uns 6 ou 7 também. Então ele ficou com a casa cheia de família, de crianças, adolescentes e crianças para criar. E ele diz: olha, estou ficando apavorado com o comportamento dessa criançada aí. Daí eu disse: lá na igreja tem umas meninas lá, umas moças que cuidam de crianças. Se o senhor quiser, eu mando aqui, sábado à tarde, domingo, para fazer um culto com essas crianças. E uma das jovens da igreja, uma irmã, foram lá e levaram lá no templo do toca-disco com aquele discão de vinil, e com a extensão comprida, ligaram a luz e colocaram em cima de uma cadeira lá rodar uns hinos bonitos e agregaram as crianças, começaram a fazer o culto para as crianças. E acabamos levando todas as famílias para a igreja servir a Deus, porque foram evangelizados. Mas o que eu gravei no coração foi o amor daquele homem com a sua mulher, de assumir, cuidar todos os filhos do casal de cunhados que haviam partido para a eternidade através de um acidente. Se alguém morrer e tiver uma criança, o parente mais chegado é responsável, biblicamente falando, para cuidar dessa criança. Glória a Deus. Agora, nós, a igreja, rejeitamos o comportamento do homossexualismo na igreja. Rejeitamos o comportamento, não as pessoas, comportamento. Devemos ser amigos, cuidar, evangelizar, ganhar as pessoas, mas biblicamente falando, é reprovado pela Bíblia Sagrada esse comportamento. Só para os irmãos terem uma ideia, como hoje é um culto de ensino, então, citando esse texto, que a gente não fica pregando muito essas coisas da igreja, mas nos cultos de ensinamento, porque nós temos que ter respeito com as pessoas. Mas o capítulo 1 de Romanos, e o versículo 25 diz assim: mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, e se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E depois vai o texto. Depois se olha em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo de número 10, o texto sagrado também nos ensina alguma coisa, diz assim, 6 e 10 de 1 Coríntios: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, é bíblico isso que estou falando dos irmãos. 6 e 10 de 1 Coríntios, 1
capítulo Romanos, verso 1, verso 25 até o 27. Mas, continuando no assunto do casamento, é uma união matrimonial. O princípio regulador do casamento, do matrimônio, para equilibrar a família, é a Bíblia Sagrada. O casamento é monogâmico, um compromisso muito forte, que assume um homem e uma mulher, a maioria das vezes no altar sagrado. E eu vou fazer os casamentos, e faço com muito prazer, e eu vejo chorar, muitas vezes, o moço chorar. Sábado eu estava fazendo um casamento, e o moço estava chorando, emocionado, quando estava fazendo as declarações de amor para a sua amada noiva. Eu vi a alegria do casal, ela também. Na maioria das vezes, o casal de jovens escreve a sua declaração. Se eles não têm a declaração escrita, que eles mesmos fizeram, eu cito palavras pela experiência e tem tanta coisa na cabeça, para que eles repitam um para o outro. Mas acho lindo quando um repete as palavras que ele escreveu, ou canta um hino lindo, muitos deles cantam. E eu estava olhando, e eu disse para eles: hoje vocês estão chorando aqui apaixonados, mas a vida não será sempre assim. No caminho dessa vida tem experiências mais amargas, mais salgadas, mais picantes. Vai ter mais dias de lágrimas de alegria, emoção, mas vai ter dias também de lágrimas de tristeza, de sofrimento. Vai ter dias de lágrimas doídas. Mas com tudo isso, o propósito que é feito no altar, o compromisso que é assumido diante de Deus e dos homens, testemunhas e familiares, deve perdurar. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê as verdades de Deus explícitas no texto. Não deve haver, depois do casamento, divórcio. Alguns foram infelizes. Quando nós pregamos isso, nós estamos castigando ou citando o assunto específico, falando no geral para o ensinamento. Mas consertou, teve essa experiência que não queria, porque ninguém se separa porque quer, mas consertou. Agora está vivendo uma nova vida, uma nova fase da sua vida, mas sabe quanto custou? Sabe quanto doeu? Quanto foi terrível ter que tomar uma decisão que jamais fará na sua vida? E isso, o Senhor Jesus ensinou aqui em Marcos. Não deve. Existem razões que justificam, mas são pouquíssimas as razões que justificam. Mas existe. Na Bíblia Sagrada tem algumas razões que justificam, que aqui no texto pelo menos uma razão ou duas. O casamento é feito num pacto solene, por decisão de um homem. Quando um homem decide dizer: esta será a minha amada esposa para o resto da minha vida. É uma decisão quando uma mulher, uma jovem, olha para um homem e diz: este será o homem, o esposo, que vai viver comigo o resto da minha vida, todos os anos da minha vida. E você escolher uma pessoa que você não criou, não conviveu junto, não sabe do comportamento, não conhece temperamento, não sabe dos defeitos, nem das virtudes, tem uma visão aparente da pessoa, mas quando tu vai viver junto, tu sabe, vai ficar sabendo, se é um demolidor, se é terrível, se as suas palavras são venenosas, ferem, tanto de um lado quanto do outro, mas também vai aprender a arrumar o antídoto da cura, como arrumar remédio para curar, para tirar o veneno, para tirar a natureza, a dureza desse leão. Como vai fazer? Ou o contrário, mas com a graça de Deus e o temor de Deus, lembra do compromisso do altar. Quando casou, jamais pensou do que iria acontecer. Alguns perderam um membro do corpo, outros perderam a visão, outros perderam a orelha. Conheci um cidadão que teve um acidente e perdeu as 2 orelhas, mas vivia bem com a sua esposa e era amado por ela, porque ela sabia amá-lo do jeito que ele é. Tem que amar a pessoa do jeito que é.
E às vezes a gente diz, eu tenho que mudar essa pessoa. Ninguém foi chamado para um casamento para mudar a pessoa. Tem que amar do jeito que é. Se quiser mudar, vai travar uma guerra, vai fazer uma briga constante, não vai mudar nunca, porque quem muda é Deus. O convite do cônjuge é amar incondicionalmente, como é. Ame com os defeitos, ame irado, ame encrenqueiro, ame sem ajudar a fazer nada, ame durão assim, durona assim, ame. E Deus vai mudar. Às vezes as tuas lágrimas, olhando nos olhos de quem tu ama, vale muito mais do que uma palavra aguda que fere. Vale muito mais do que uma reação da ignorância. Porque a Bíblia tem um texto que convém ler, Malaquias capítulo 2, e versículo de número 14, o Senhor foi o testemunho fiel do nosso casamento. Ele foi testemunha fiel. Capítulo 2, e versículo 14 do livro de Malaquias, estava lendo aqui Miqueias quase, Malaquias é o último livro do Velho Testamento, entre Mateus ali, Malaquias 2 e versículo 14, veja o que diz o texto. Dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Não pode ser desleal, tem que ser leal. Tem outro texto que fala aqui em Cantar de Salomão, que diz, goza a vida com a mulher da tua mocidade, porque esse é o teu quinhão, essa é a tua porção, esse é o capital que o Senhor teu Deus te dá, esse é o presente que o Senhor teu Deus te dá. Falando para os homens, a Bíblia diz em provérbio, aquele que acha uma mulher, falando da esposa, achou uma coisa boa, e encontrou benevolência no Senhor, ou ganhou benevolência do Senhor. É muito importante, tem muito valor, e quando nós falamos do nosso credo, convém nós atentarmos para esses temas, porque são muito importantes para as nossas vidas diárias. Não deve ter mácula no casamento. Hebreus 13, 4 diz, não suba no seu leito com mácula. Isso significa a traição no casamento. Isso significa o adultério no casamento. Quantas pessoas manchadas pelo adultério traíram a sua mulher ou traiu o seu marido, e bem quietinho esconde, e o seu casamento está indo para a ruína, está difícil, está por um fio, está se quebrando o casamento, mas o pecado está ali, e não é consertado. Não podemos esquecer que o referencial do casamento é Cristo e a igreja. A Bíblia Sagrada deixa claro, Paulo disse, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, assim deve o marido amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Na continuação, e da mesma forma a mulher, reverencie o seu marido. E daí tem uma listagem também para a mulher. Então, quando nós temos Deus como testemunha do nosso relacionamento, quando nós temos Cristo e a igreja como um referencial de abalizamento para o nosso casamento, então nós não manchamos a nossa cama, o nosso leito, não manchamos o nosso casamento, nós cuidamos do nosso casamento. Quantas pessoas são irresponsáveis com o seu casamento? Leva no chute, leva assim, empurrado, e vai acabando com a vida do outro. Tem casais bem jovens, que estão envelhecendo precocemente, porque um vai acabando com a vida do outro, vai esmagando, vai martirizando a vida do outro. Não pode. Nós como cristãos, além da fidelidade como cristãos, como marido, como mulher, nós temos outros compromissos como cristãos também. Não levar o pecado para a cama, mas também não levar bebida para casa. Tem gente que bebe bebida alcoólica, e daí a mulher sofre, ou o marido sofre. Não faz isso. Seja um crente saudável,
Não aceite isso. Ensine para os seus filhos. Me ajude, ensine para os irmãos mais próximos a se livrar dessas coisas, para que nós não manche o nosso lar, não dê mau exemplo para os nossos filhos também. Coisa linda, né, irmãos? É meio assim, não. Pode ouvir, porque essa palavra é uma palavra de orientação para a igreja, irmãos. O Espírito Santo de Deus está trabalhando na igreja, preparar a igreja, porque a igreja gosta da palavra de Deus. Glória a Deus. Nós reconhecemos o casamento quando as pessoas se casam e respeitamos o casamento. E também consideramos e respeitamos as pessoas que foram dilaceradas por alguém que de uma forma terrível prejudicou, abandonou, traiu, e por isso às vezes aconteceu rompimento também. Vamos pensar no pai, na mãe e nos filhos. O pai e a mãe criam os filhos, cria, dá comida, dá estudo. Eu sempre falo para as famílias que o pai e a mãe devem investir nos filhos. Logo que você cria um pouquinho, dar um curso bilíngue, um curso outro profissionalizante, investir nos filhos, para que quando chega o momento de ir para o mercado de trabalho, eles estejam preparados. Investir nos filhos, para ter uma profissão, estudar, fazer alguma coisa. Um dia estava falando para um grupo de obreiros, e eu disse para os companheiros, não arroche a sua família por causa dos seus negócios mal feitos, gasta tudo em negócio, faz dívida, compra carros velhos às vezes, e fica gastando seu dinheiro, e a família vive arrochada, por falta da administração do marido, no seu salário, no seu provento. Não arrocha a família. Também não fica fazendo dívida, depois não tem dinheiro para pagar o estudo dos filhos, um curso profissionalizante para os filhos. O cabedal, o valor da família é os filhos. Invista no seu bem maior, na sua família, glória a Deus, e Deus será glorificado. Parece ver, irmãos, o movimento do Espírito Santo no coração do pai e da mãe, que tem um filho que está criando, e está pensando, eu vou investir nesse filho, nessa filha, vou investir em educação, investir nele, para que ele possa fazer a diferença no dia da manhã, porque hoje você sustenta, cuida e investe, amanhã ele vai fazer isso com você. É a lei da Bíblia, é o ensinamento da Bíblia. Os pais criam os filhos, investem neles, depois os filhos cuidam dos pais. Eu não sou muito a favor do filho jogar o pai ali, ou a mãe, não sou. O filho é responsável, cuida do pai, cuida da mãe. Aquele velhinho, impertinente, exigente, aquela velhinha, que às vezes dá um pouquinho de trabalho, porque ela faz cobranças, tem conceitos formados, porque quando ela era jovem, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha internet, e ela se criou daquele jeito, entenda ela, porque foi ele que criou nós, foi eles que deram a vida e a educação, choraram por nós, passaram sono por nós, ficaram sem comida para dar para nós, e criaram nós. Entenda agora, nós somos fortes, braçudos, mas daqui um pouco chega a nossa vez, daqui um pouco nós estamos aí também, velhinhos, e os nossos filhos como vão nos tratar. Então não se livre deste velhinho, não se livre desta velhinha, mas abrace, cuide, considere e ame, porque hoje não tem mais a força que tinha, hoje depende da tua força, hoje não tem mais condições de ter os cuidados que tinha com a vida, mas tem alguém que ela pode ou ele pode confiar. A Bíblia diz no capítulo 12 de Eclesiastes, chegará um dia que os olhos vão perdendo a visão, o brilho, os braços vão perdendo os músculos, e as pernas também, e os dentes vão perdendo também a sua força, a sua resistência, e a gente já vai começando a ver mais perto, e as coisas de longe ficar meio abaralhado, e também a gente não gosta muito de barulho. Vai chegar o tempo que tudo incomoda,
mas vamos fazer a nossa parte hoje, porque a Bíblia diz: os pais cuidam dos filhos, entesouram para os filhos, mas a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você viu essa verdade, irmão? Quer viver bastante tempo? Cuide dos velhinhos. Cuide do teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. Veja que promessa: se eu cuidar bem dos meus velhinhos, Deus vai prolongar os meus dias. Você não vê pessoas aí com 90, 100 anos aí em Joinville? Vai ver se eles não cuidaram dos pais deles até quando ficaram bem velhinhos. Cuidar do sogro, entenderam? Deus tem prazer de ver vivo, de dar vida para aquele que cumpre com a sua palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Meu Deus do céu. E aqueles filhos que foram gerados antes desse casamento, que o irmão, que a irmã teve antes desse casamento, a responsabilidade é a mesma com os filhos. Cuida do filho, cuida da filha, independente, se está no outro relacionamento, o compromisso continua igual. Isso é a recomendação, os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Agora, pessoas que tinham outro relacionamento extraconjugal, casado, vivia bem, trabalhando e tal, mas tinha um relacionamento extra, tinha um concubinato, tinha um amante, vivia aprontando em algum lugar. Rompe na hora, acaba com isso, acerta a vida. O caminho do bem, o caminho da igreja, o caminho dos céus, é um caminho de liberdade com Cristo, mas é um caminho que tem que cortar o pecado, os embaraços. A Bíblia diz: deixando todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Deus. Abandona tudo, morreu para o mundo, nasceu para Deus, e foi sepultado pelas águas do santo batismo, e ressuscitou com Cristo para viver com Ele para sempre, viver para Deus. E eu sempre cito uma frase aqui, que eu gosto muito: viver um para o outro e ambos para Deus. Glória a Jesus. Você não tem ideia o que Deus vai fazer contigo. Vai dar tantos anos de vida, com muita saúde, porque o casamento está sendo abalizado, a família está sendo bem cuidada, e os velhinhos não estão sendo esquecidos, e a tua casa vai ser saturada pela glória do Senhor, e Deus vai morar na sua casa, e uma grande manifestação divina estará no seu lar. Glória a Deus.